Pesada é o último vídeo de uma trilogia, um vídeo que lida com a formação de uma sociedade, assim, porque você tem, no primeiro momento, a imagem de um cruzamento vazio e você sabe que alguma coisa vai surgir, mas você tem que esperar, né? E de repente esses músicos surgem dos quatro cantos, assim, e eles se abrem para uma conversa, né? Foi até engraçado, porque eu tive a ideia desse trabalho uns minutos antes de ser avisado que eu tinha sido selecionado. Assim, veio um insight e, claro, que ele precisou ser lapidado depois, mas veio um insight da ideia do trabalho e logo depois eu recebi um e-mail do Pipa avisando que eu tinha sido selecionado. Então eu falei, então é esse o trabalho, né? Eu estava conversando com o Zerbini agora na montagem da Bienal e ele falou um negócio que eu achei muito legal, que ele estava vendo um vídeo de umas pessoas que foram, acho que era da NASA, que foram para o espaço ver pela primeira vez a Terra de fora. E aí teve uma das mulheres, das astronautas, que falou que a coisa mais impressionante para ela, que mudou muito assim, a vida dela, era ver o mundo sem fronteira. Que a fronteira é um desenho, né? A fronteira é um desenho que a gente inventou e que a gente respeita esses limites, assim. E aí nesse trabalho eu queria criar isso, de pegar, de transformar essa coisa banal, simples, de fazer uma circunferência no papel, que é o desenho mais básico, e dar para ele uma força, assim, né? De criar uma força que aquilo reverberasse no espaço. Você pegar uma ação que é silenciosa e trazer, como se fosse amplificar esse pequeno ruído que tem ali no ato de você desenhar, assim. São 33 desenhos, né, de montanhas, mas a história com o número é porque é a minha idade e essa exposição é até de certa forma uma brincadeira assim, que eu tomei, porque é o último trabalho que eu vou fazer com essa idade. Então a exposição acaba dia 14 de novembro, meu aniversário é dia 15. Acredito que eu queria marcar, de certa forma, botando esse elemento um pouco mais autorreferente. Eu quero marcar um período, para mim, de construção e acaba funcionando também como aquilo que eu sou, de certa forma, né? É a paisagem, mas tem uma reverberação muito interna aí. Essas relações entre interior e exterior, elas são sempre muito importantes. Como é que um prédio se comunica com o que está em volta, o que acontece, qual é a relação dele com o exterior, né? Porque eu vejo muito a arquitetura como uma materialização de certos acordos históricos que fizeram com que as coisas viessem a existir e fosse dessa forma. Então, no caso aqui do Man, ele tem essa pele de vidro, essa película de vidro que protege o museu, que é toda completamente transparente, que você tem você pode assistir o que acontece no exterior, né? Ele é totalmente deflagrado, assim. E eu fiz uma série de projetos que envolviam essa pele de vidro. Esse trabalho que eu estou fazendo agora, que é essa sobreposição de portas, que é uma coisa comum, assim, essas portas de vidro, né, que estão por toda parte, que tem os edifícios públicos, os bancos, as portas dos condomínios, e eu queria fazer uma sobreposição de portas, mas que todas juntas não permitissem o acesso, né? Não permitissem a entrada. Você ter um espaço e querer dividir aquele espaço em dois e criando proporções, assim, que acho que todo mundo sempre usa a geometria para essa coisa, assim, de você pensar em quanto daquele espaço você vai usar para cada coisa. Aí ele, um pouco mais elaborado, você entra para a arquitetura, como você divide o espaço da sua casa. Eu acho que a geometria ela me ajuda a criar uma organização, assim. Eu digo isso até uma organização assim, da minha forma de pensar. Progressões geométricas, né? Em outros vídeos que não fazem parte dessa série, eu trabalho com isso, com progressões geométricas. Então, acho que a geometria, nesse caso, também tem muito a ver com coreografia. É um jeito que eu consigo me organizar, assim, que eu consigo organizar o caos do mundo. É um pouco da conversa de como é mesmo uma cordilheira, que é uma situação um pouco de
de acúmulo, de pressão, onde elas vão se encostando umas nas outras e criando aquele espaço, com a própria montagem, a própria ideia do material, né, de serem barras de ferro, de serem enferrujadas, não tem uma preocupação de estar totalmente limpo, né? Mas elas estão sofrendo a ação do tempo ainda. Eu acredito que aqui no Rio esses trabalhos vão enferrujar mais, estando aqui do lado do mar, e eu gosto disso. Eu acho que os trabalhos eles são feitos de materiais permanentes, mas eles são... Eu gosto dessa contradição de você usar um material permanente, sabe, de construção, e essa efemeridade. Que isso também, acho que também faz parte de uma visão de arquitetura como uma coisa móvel. Então, assim, no final, o que eu consegui deixar aberto dessas portas, sucessivas portas, o que eu consegui de comunicação com o exterior é essa área ínfima de 3 centímetros que fica ali, que vai sobrar. Então o trabalho é um pouco, ele fala um pouco disso. O que eu acho importante é mesmo a gente criar uma exposição interessante. A gente até conversou antes, trocou os projetos antes. Então foi acho que vai ser uma exposição muito mais assim pensada assim, como os trabalhos se relacionam. A Cíntia, a Renata e o Márcio já se conheciam, né, bem, são próximos, o Marcelo também, enfim, não era tão próximo, mas acabou ficando, e houve, eu acho que uma troca muito saudável entre eles, entre a curadoria do museu. E dos artistas eu conhecia só o Márcio, pessoalmente, né? A Renata e a Cíntia eu vinha conhecer depois no Skype, tentando conversar, traçar uma exposição, algo que se encaixasse, né? Um sonho que, inclusive, nós já tínhamos há muito tempo, era Luiz Camilo e eu, de uma lançar um prêmio, ou um salão, ou alguma coisa assim. Então, esse desejo do investidor profissional, através do Roberto Vinhais e do Cristiano Fonseca, né, aquilo para o museu foi de uma importância enorme. E esses músicos, essa sonoridade, ela se confronta, não só o som, mas as cores. No final do vídeo há uma mistura de cor. Na verdade, após esse confronto há um entendimento onde essa canção é dada por todos e esses grupos misturados, eles deixam um cruzamento diferente do início.